Olá! E se a esperança não for algo que a gente simplesmente sente, mas algo que a gente constrói? Essa é a ideia central e poderosa do pastor João Bosco que vamos analisar hoje. A gente vai desvendar a estratégia por trás disso, especialmente para aqueles momentos mais difíceis da vida. E olha só, o ponto de partida para tudo isso é um único versículo lá de Lamentações. Ele funciona como uma chave que abre a mensagem inteira, sabe? A esperança, segundo o pastor, começa com uma decisão. A decisão de lembrar. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? No meio do caos, da dificuldade. De onde é que a gente tira uma esperança que dure de verdade? Uma que não seja só um foguinho de palha. É nisso que a gente vai mergulhar agora. Então vamos lá, para o primeiro pilar dessa estratégia. A ideia aqui é uma verdadeira virada de chave na nossa cabeça. Esperança não é uma coisa passiva, que a gente fica esperando sentir. Não, é uma escolha ativa, uma decisão que a gente toma conscientemente. A esperança de verdade, de acordo com essa mensagem, vem de um ato totalmente intencional. O ato de trazer a memória. Mas trazer o que exatamente? Bom, o foco aqui é em lembrar das promessas e da palavra de Deus. É isso que é apresentado como o único alicerce, a única coisa que fica de pé quando todo o resto balança. E olha só que interessante esse contraste que a mensagem faz. De um lado, a gente tem aquelas fontes de alegria que, bom, são passageiras, né? Bens materiais, uma situação boa que acontece. Do outro lado está o que seria essa esperança que dura para valer, que é descrita como uma verdadeira âncora para a nossa alma, principalmente para quando a maré vira. Ok, então se a esperança é uma escolha, onde é que essa escolha acontece? É aí que a mensagem nos leva para dentro de um campo de batalha. Um campo de batalha que fica na nossa própria mente. É lá que o jogo é ganho ou perdido. E esse provérbio aqui explica o porquê disso. A ideia é simples, mas é muito profunda. O nosso mundo de fora é um reflexo direto do nosso mundo de dentro. Aquilo que a gente imagina lá no fundo da alma é o que acaba virando a nossa realidade. E as metáforas que o pastor usa aqui são muito poderosas. Pensa só, pensamentos negativos são como ervas daninhas, ou pior, como cupim. Eles vão agindo em silêncio, sabe? Destruindo tudo por dentro sem a gente nem perceber. Em contraste total com isso, a palavra de Deus é apresentada como aquela âncora, aquele fundamento firme que segura a gente no meio da pior tempestade. Tá, mas então, como é que a gente luta essa batalha na mente? A resposta que a mensagem dá é uma arma que, olha só, todo mundo já tem. E essa arma é a memória. E para a gente ver isso na prática, a análise usa um exemplo que todo mundo conhece, a história de Davi e Golias. Mas a proposta aqui é olhar para essa história de um jeito diferente. Não como uma lenda distante, mas como um verdadeiro manual de estratégia para a gente construir a nossa própria coragem. O processo que Davi seguiu é muito revelador. Quando ele estava lá de cara com o impossível e todo mundo duvidando dele, ele fez uma coisa muito interessante. Ele foi consultar o próprio currículo. É isso mesmo. Ele lembrou, peraí, eu já venci um leão, já venci um urso. Ele usou essas vitórias do passado como combustível para a fé que ele precisava ter no presente. E aqui está a grande lição para a gente. Todo mundo tem um currículo de superação. A gente já passou por tanta coisa, né? A proposta é exatamente essa. Usar esse arsenal de vitórias do nosso passado como a principal fonte de esperança para as batalhas que a gente enfrenta hoje. Agora, essa batalha da mente não para só no pensamento, não. Ela transborda, ela se manifesta naquilo que a gente fala. E segundo a mensagem, as nossas palavras têm um poder real, um poder palpável de construir ou de destruir a nossa realidade. E para ilustrar o peso disso, a mensagem traz uma analogia bem impactante de um experimento com água. Imagina a cena. Em uma parte desse estudo, uma garrafa com água foi exposta o tempo todo a palavras negativas, a maldições. E o resultado? Bom, o resultado descrito foi uma mudança física, visível. Olhando no microscópio, as moléculas daquela água que recebeu as palavras ruins, elas estavam escuras, distorcidas. Dá para acreditar? Certo. E o que isso tem a ver com a gente? Tudo! Porque o nosso corpo ele é feito de mais ou menos 78% de água. Aí a gente junta as peças. A implicação é direta e bem séria. Se palavras podem fazer isso com a água numa garrafa, o que será que as palavras que a gente usa todo dia, o que elas estão fazendo com o nosso próprio corpo? A ideia é que elas estão literalmente moldando a nossa realidade, tanto física quanto espiritual. Então vamos juntar tudo o que a gente viu até agora. A esperança como uma escolha, a batalha da mente, o poder da memória e a força das palavras. Tudo isso leva a gente
para o conceito final da mensagem, a construção do que o pastor chama de mentalidade vencedora, uma mentalidade de fé. E tem uma história que ilustra isso perfeitamente. A dos 12 espias que foram enviados para a Terra Prometida. A grande maioria, 10 deles, voltou apavorada. O relatório deles era só dúvida, só foco no tamanho dos gigantes, dos problemas. Mas 2 deles, só 2, Josué e Caleb, voltaram com um relatório completamente diferente. Um relatório de fé. E mesmo sendo a minoria absoluta, Josué e Caleb fizeram uma escolha. Eles escolheram focar na promessa e não no problema. Eles se recusaram a se enxergar como pequenos diante do desafio. Eles acreditaram que o melhor de Deus era sim para eles. É essa mentalidade, segundo a mensagem, que é a chave para herdar as promessas. E tudo isso deságua, no fim das contas, numa postura de seguir sempre em frente. É aquela atitude de esquecer o que ficou para trás, sabe, os erros, as falhas, as limitações, e avançar, manter o olho fixo no alvo com total determinação. E no fim, fica a reflexão que amarra toda a mensagem. A esperança não é algo que a gente encontra por aí, é algo que a gente constrói. A grande questão todo dia é sobre qual memória a gente vai escolher para usar como combustível para essa esperança.